discipulado, andando com Jesus, a jornada de uma vida transformada. Olá e bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal no canal Ecos do Leão. Hoje, neste dia tradicionalmente dedicado à adoração e reflexão, vamos confrontar uma das passagens mais radicais e desafiadoras de todo o Evangelho. Jesus não nos convida a uma vida fácil, a uma fé superficial ou a uma religião conveniente. Ele nos convida a uma jornada de discipulado. A palavra discípulo significa aprendiz, seguidor. Em nosso mundo moderno, fomos ensinados a acreditar que ser um cristão é apenas crer em Jesus, ir à igreja e talvez fazer algumas boas ações. Mas o que Jesus realmente ensina aqui é que o discipulado é uma completa reorientação da nossa existência. Uma jornada que exige uma entrega total e um compromisso diário. Ele pronunciou estas palavras logo após revelar aos seus discípulos o que ele mesmo precisaria fazer: ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, em sua humanidade e amor, tentou dissuadi-lo, mas Jesus o repreendeu duramente. O que Jesus está nos mostrando é que o discipulado, tanto para ele quanto para nós, implica em sacrifício e em carregar a cruz. Este não é um chamado opcional para os supercristãos. É o próprio cerne da nossa identidade, como seguidores de Cristo. O versículo de hoje se divide em 3 ordens imperativas que juntas formam o mapa do discipulado. Cada uma delas exige uma consideração profunda e uma aplicação radical. 1. Negue-se a si mesmo. No mundo de hoje, a mensagem é o oposto. Afirme-se a si mesmo. Busque a sua verdade. Você merece ser feliz acima de tudo. A negação do eu que Jesus nos convida a fazer não é uma aniquilação da nossa personalidade, nem um ato de auto-ódio. Pelo contrário, é uma submissão da nossa vontade, dos nossos desejos e das nossas ambições à vontade de Deus. O eu ao qual devemos morrer é o egoísmo, o orgulho, a rebeldia e a tendência de colocar nossos planos acima dos planos de Deus. A negação do eu é um ato de adoração, onde dizemos: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Para o apóstolo Paulo, isso significava considerar tudo o que ele tinha como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. É uma rendição contínua. Em vez de ser escravo das nossas próprias paixões, a negação do eu nos torna servos de Deus, o que é a verdadeira liberdade. A cada manhã, somos chamados a entregar nossos medos, ansiedades, planos e ambições a Deus, convidando-o a reinar sobre tudo o que somos e tudo o que fazemos. 2. Tome a sua cruz. Esta é talvez a frase mais mal interpretada na cultura popular. A cruz se tornou um símbolo de joias, arte e até moda. Mas no primeiro século, a cruz era um instrumento de tortura e morte. Tomar a sua cruz não era um símbolo de um problema irritante, como um mau dia no trabalho ou um parente chato. Era um símbolo de morte. Jesus estava essencialmente dizendo: vou para a morte, e se você quiser me seguir, você também precisa estar disposto a morrer. A cruz que tomamos não é o fardo da nossa vida, é o nosso compromisso diário de morrer para o nosso ego, para o nosso pecado e para as nossas ambições egoístas. É o compromisso de seguir a Cristo, mesmo que isso signifique sofrimento, rejeição e sacrifício. A nossa cruz pode ser o fardo de testemunhar o Evangelho para uma família que nos rejeita, de servir a um irmão que nos fere, de defender a verdade em um ambiente hostil ou de suportar provações por amor a Cristo. A cruz é o lugar onde nossa vontade se encontra com a vontade de Deus, onde a nossa vida se rende à vida de Cristo. A vida de discipulado é, portanto, uma vida de crucificação diária, onde o nosso eu é constantemente colocado em segundo plano para que Cristo possa ser tudo em nós. 3. Siga-me. Este é o ponto crucial.
A negação de si mesmo e o tomar da cruz não são fins em si mesmos, mas os meios para um propósito maior: seguir a Jesus. Seguir a Jesus é mais do que acreditar em seus ensinamentos. É imitar sua vida, é andar onde ele andou, no amor e no serviço, falar como ele falou, com graça e verdade, e viver como ele viveu, em obediência e dependência do Pai. Seguir a Jesus é um ato de imitação, uma jornada de santificação, onde o Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo. O verdadeiro discipulado, portanto, é um caminho de transformação. Não somos apenas perdoados, somos feitos novos. Nossa mente é renovada, Romanos 12:2, nossas prioridades são reordenadas e nosso coração começa a desejar as coisas que Deus deseja. A grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, não nos ordena a fazer convertidos, mas a fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. O discipulado é o centro do propósito da igreja. A nossa fé em Jesus não é como um ticket para o céu. É o início de uma nova vida de compromisso com o Rei. Jesus, em outras passagens, nos adverte sobre o custo do discipulado. Em Lucas 14, 26, 27, ele diz que se alguém não odiar, uma expressão de hipérbole que significa amar menos, seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, ele não pode ser seu discípulo. Ele nos adverte a contar o custo antes de embarcar na jornada do discipulado, comparando-o a construir uma torre ou a ir para a guerra. O chamado é radical, mas a recompensa é infinitamente maior. João 13:35 nos diz que o mundo saberá que somos seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. A jornada de negação e sacrifício culmina em um amor que nos transforma e que se torna um testemunho para o mundo. O discipulado é uma jornada que só é possível pela graça e poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que nos convence do pecado e nos dá a fé para crer em Cristo é o que nos capacita a morrer para o eu e a viver para Ele. A negação do eu não é uma tarefa que podemos realizar por nossa própria força. É o fruto do Espírito Santo em nós. Ele nos dá a força para suportar a cruz, para perseverar no sofrimento e para viver em obediência. É a obra de Deus em nós que nos permite ser o que Ele nos chama a ser. A vida de um discípulo, portanto, não é uma vida de autopunição, mas de uma alegre submissão ao Senhor. É a jornada de uma vida que está em constante aliança com Cristo, onde a nossa identidade não é definida pelo mundo, mas por aquele que nos amou primeiro. O chamado de Jesus para o discipulado é um convite para o dia de hoje. Não é algo que se faz um dia, mas algo que se faz todos os dias. Para colocar os princípios de Mateus 16:24 em prática, considere os seguintes passos. 1. Identifique e negue o seu eu diário. O que na sua vida é mais importante do que Deus? Pode ser sua carreira, sua reputação, seu conforto, suas finanças ou até mesmo seu tempo de lazer. Identifique 1 ou 2 ídolos em sua vida e intencionalmente negue a eles o trono do seu coração. Comece com uma coisa pequena, como negar o conforto de ficar na cama para passar tempo com Deus em oração, ou negar a necessidade de ter a última palavra em uma discussão para servir a alguém. Faça um compromisso diário de morrer para o seu eu egoísta. 2. Abra-se para as cruzes da sua vida. A vida de discipulado sempre terá suas cruzes. Pode ser a responsabilidade de cuidar de um parente doente, a luta para ser uma luz em um ambiente de trabalho hostil, ou o compromisso de servir na igreja quando você está cansado. Em vez de reclamar dessas cruzes, encare-as como oportunidades de seguir a Jesus e de amadurecer. Peça a Deus que te dê a graça e a força para suportá-las com alegria. 3. Crie hábitos de seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é um evento, é um hábito. Crie rituais diários que o ajudem a seguir seus passos. Isso pode incluir o estudo bíblico intencional. Vá além da leitura. Medite na palavra. Estude um livro da Bíblia. Faça anotações. Busque conhecer o coração de Cristo.
O oração persistente. O discipulado exige uma comunicação constante com o Pai. Ore não apenas pelos seus pedidos, mas para ouvir a sua voz e alinhar a sua vida com a dele. O serviço radical. Procure maneiras de servir aos outros, assim como Jesus serviu. Pode ser em sua família, em sua igreja ou em sua comunidade. O serviço é uma das maiores expressões do discipulado. 4. Encontre a sua comunidade. O discipulado não foi feito para ser vivido sozinho. A vida de um discípulo é melhor vivida em comunidade, com outros que buscam seguir a Jesus. Encontre um grupo pequeno ou uma comunidade de fé que te encoraje, te desafie e te ajude a se manter no caminho. O discipulado floresce na transparência e na responsabilidade. O chamado para o discipulado não é um convite para uma vida de miséria e sofrimento, mas um chamado para uma vida de propósito, de alegria e de significado. É a jornada de uma vida que está em constante aliança com Cristo, onde a nossa identidade não é definida pelo mundo, mas por aquele que nos amou primeiro. A recompensa final não é apenas o sucesso terreno, mas a intimidade com o Pai, a alegria de viver em sua vontade e a certeza de que estamos caminhando ao lado de Cristo, o nosso Salvador. Agora juntos, vamos nos render a Ele e pedir a força para viver a vida de discípulo que Ele nos chama a viver. Pai amado, hoje nos humilhamos diante de Ti e da Tua palavra. Nós te agradecemos por nos teres chamado para uma jornada de discipulado, uma jornada para a vida. Reconhecemos que muitas vezes buscamos uma fé sem sacrifício, uma vida sem a cruz. Confessamos nossa teimosia, nosso orgulho e nossa relutância em negarmos a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, por termos nos apegado aos nossos próprios desejos e ambições e por termos fugido das cruzes que nos aproximariam de Ti. Senhor, nós te pedimos, transforma os nossos corações. Dá-nos a graça de negar a nós mesmos diariamente, de morrer para o nosso ego e de viver para Ti. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz com alegria, a suportar o sofrimento e a perseverar nas provações por amor a Ti. Capacita-nos pelo Teu Espírito Santo a seguir os Teus passos, a viver em obediência e a amar como Tu amaste. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do que significa ser Teu discípulo. Que o nosso maior desejo seja conhecer-Te mais profundamente e caminhar cada dia mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo te ajudou a entender o que é o discipulado, escreva nos comentários: eu escolho seguir a Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um convite para uma vida de propósito. Lembre-se, o discipulado é a jornada mais desafiadora e mais recompensadora que você pode ter. Inscreva-se no canal Ecos do Leão, ative o sininho e caminhe conosco em uma jornada de fé e obediência.